Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 10ª aula de língua portuguesa, utilizando a apostila do terceiro bimestre. Nessa aula, nós vamos falar novamente sobre o gênero textual reportagem. Lembra que nós já conversamos que dentro de um jornal existem reportagens que procuram explicar melhor sobre um fato, sobre um assunto? Vamos voltar a falar disso hoje. Só que hoje não vamos falar da reportagem em jornais. Vamos falar da reportagem na televisão. Para a gente começar, eu quero que você preste atenção nessa imagem que está lá na página 48 e 49 da apostila. E aí, olhando para essa imagem, o que você consegue observar? Existem duas pessoas atrás de uma bancada. O que elas estão fazendo? Você já assistiu na televisão esse tipo de programa? Este programa é um telejornal. Um telejornal é um tipo de jornal moldado, adequado para passar na televisão. É um jornal com reportagens e com notícias, só que essas reportagens e essas notícias chegam através do áudio e das imagens que a gente vê. Um pouco diferente do jornal que nós já estudamos, que chega para a gente através da leitura dos textos e da leitura das imagens que estão no jornal. No telejornal, as reportagens têm um tempo determinado e o telejornal também tem uma duração específica. Ele começa em um horário e termina no mesmo horário sempre, e ele tem uma periodicidade, ou seja, ele pode ser transmitido de segunda a sábado, de segunda a sexta, dependendo do estilo e do tipo do telejornal. E você costuma acompanhar um telejornal junto com a sua família? O telejornal é uma das formas que as pessoas encontram hoje em dia para se informar, para saber das notícias e para assistir reportagens que vão explicar melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, nessa aula, nós vamos falar da televisão. A televisão surgiu aqui no Brasil há 70 anos atrás, em 1950, e o primeiro telejornal da televisão brasileira foi o Imagens do Dia, que se passava na TV Tupi. A TV Tupi já não existe mais. O primeiro telejornal ele era feito a partir de um repórter que narrava a notícia e, durante a narração da notícia, as pessoas que estavam assistindo apenas ouviam a notícia através desse locutor e viam as imagens do que ele estava falando sobre. Esse telejornal ele foi criado há 70 anos atrás e atualmente ele não existe mais, porque a própria emissora onde ele estava sendo transmitido também já não existe. Atualmente, o jornal mais assistido pelos brasileiros é o Jornal Nacional da TV Globo. Esse jornal, ele teve a sua primeira edição, ele passou pela primeira vez na TV brasileira em 1969. Portanto, esse telejornal este ano completa 51 anos no ar. Além dos telejornais, a televisão no Brasil também oferece a oportunidade que as pessoas assistam a novelas, a séries, a documentários, a programas de entrevistas de esportes e também desenhos animados. Agora nós vamos conhecer duas pessoas, dois amigos que são apaixonados pela televisão brasileira. A história deles está sendo contada numa reportagem que está lá na página 50 da sua apostila. Eu quero ler junto com você essa reportagem para que juntos nós conheçamos quem são essas duas pessoas. Vamos ler juntos? Dupla resgata a memória da TV. Já pensou em rever fatos históricos do Brasil sendo noticiados em telejornais? Apaixonados por televisão, provavelmente fariam questão de rever certos momentos. Os amigos Paulo Roberto de Marque e João Benedito Bellini
fizeram um resgate da TV brasileira com 800 opções de vídeos para viajar por 60 anos de história. Eles se conheceram há 40 anos e desenvolveram uma amizade que foi coroada com a ideia de resgatar a memória da TV. Aficionado por televisão desde criança, ou seja, vidrado, apaixonado por televisão desde criança, Paulo Roberto queria construir dentro de casa uma espécie de painel para se divertir com as atrações a que assistia durante sua infância. Foi em uma conversa com um amigo que os dois decidiram iniciar o processo de pesquisa e a montagem do museu particular. Eles levaram pelo menos 3 anos para terminar o projeto. São 28 TVs de tubo que não funcionam, mas que fazem a decoração do mural. No meio delas, os dois colocaram uma TV digital que transmite todos os vídeos selecionados por eles do YouTube. O painel foi instalado no quintal da casa de Demarque, em Campinas. Quem quiser conhecer o acervo, escolhe o vídeo que quer ver usando o controle remoto. Os dois amigos personalizaram o cardápio com a lista de todos os vídeos disponíveis, para facilitar o trabalho de quem vai assistir a eles. A montagem do catálogo foi toda pensada por Bellini, que dá aulas de informática desde que parou de trabalhar. E aí eu consegui para vocês a imagem desses dois amigos que decidiram, na casa de um deles, fazer um museu particular onde as pessoas que fossem até esse local pudessem rever em uma TV digital instalada no meio momentos marcantes da história da televisão brasileira. E aí, como eu falei para você, este texto que nós acabamos de ler faz parte do gênero textual reportagem. Como eu conversei com você na última aula que falamos sobre reportagem, a intenção de uma reportagem é aprofundar, oferecer mais detalhes sobre um determinado assunto. Por exemplo, na reportagem Dupla Resgata a Memória da TV que acabamos de ler, o tipo de texto que se destaca é o texto informativo. Nem toda reportagem apresenta apenas elementos do texto informativo. Pode ser que uma reportagem que tenha uma entrevista utilize elementos do texto dialogal, onde a pessoa dialoga com outra e reproduz esse diálogo dentro do texto. Não é o caso do texto Dupla Resgata Memórias da TV. Nesse texto, a intenção de fato é informar detalhes sobre o projeto de museu particular sobre a televisão. Eu quero que você preste atenção também que cada parágrafo desse texto apresenta uma ou mais informações ao leitor sobre o assunto desse texto, que é o museu particular sobre a televisão. Falamos sobre o texto, entendemos o assunto dele, agora vamos nos aprofundar melhor nele. Vamos procurar em alguns parágrafos informações que são importantes para entender essa ideia dos dois amigos. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer juntos as questões 7 e 8 da página 52 da apostila. Antes de começar a fazer, precisamos ler com atenção. Na questão 7, pede-se o seguinte: a palavra delas, no terceiro parágrafo do texto, refere-se a quê? Então, eu preciso saber que para responder a essa pergunta, eu vou ter que voltar no terceiro parágrafo do texto e procurar esta palavra. E, procurando a palavra, eu vou ter que encontrar uma outra palavra que está sendo substituída pela palavra delas. Lembra que nós estudamos os pronomes nas últimas aulas e um pronome substitui um substantivo que estava anteriormente no texto. Que substantivo será que está sendo substituído pela palavra delas? Nós vamos encontrar daqui a pouco. A questão 8 pede para você: como se escolhe um vídeo para ver na TV digital instalada no meio do painel?
Então, a questão 8 pede para que você identifique no texto onde está explicando o que nós precisamos para escolher um vídeo na TV digital que está no meio do painel do Museu Particular sobre a TV brasileira. Então vamos corrigir as questões 7 e 8. Primeiro vamos voltar lá no texto, no terceiro parágrafo, para encontrar a palavra delas. Então, começando novamente a leitura do terceiro parágrafo, eles levaram pelo menos 3 anos para terminar o projeto. São 28 TVs de tubo que não funcionam, mas que fazem a decoração do mural. No meio delas. No meio de quem? É uma palavra que está anteriormente sendo citada no texto. Vamos procurar essa palavrinha. Eles levaram pelo menos 3 anos para terminar o projeto. São 28 TVs de tubo que não funcionam, mas que fazem a decoração do mural. No meio delas, das TVs de tubo. Então, a palavra delas está se referindo a TVs de tubo, porque as TVs de tubo compõem o mural e no meio é que está a TV digital. Então, voltando para a resposta da questão 7, a palavra delas refere-se às 28 TVs de tubo que estão instaladas no painel. Vamos corrigir agora a questão 8. A questão 8 pede para a gente identificar no texto como se escolhe um vídeo para ver na TV digital, instalada no meio do painel. Se a gente volta para o terceiro parágrafo do texto, vamos perceber que neste parágrafo estava sendo dito como fazer para escolher um vídeo. Observe a última linha do terceiro parágrafo. Quem quiser conhecer o acervo, escolhe o vídeo que quer ver usando o controle remoto. Então, para ver o vídeo, é preciso o controle remoto. Então, essa é a resposta da questão 8, usando o controle remoto. Se você tiver alguma dúvida sobre algum conteúdo dessa aula, você pode me perguntar lá no nosso grupo. Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.